Hello guys, how are you? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como interpretar textos em inglês. Como é que a gente lê, como é que a gente começa a entender alguns textos em inglês. E aí vocês têm aí, entendendo o assunto, algumas dicas, certo? Eu não vou me prender, vocês fazem a leitura para tentar compreender, tem algumas dicas. Comece identificando as palavras que você conhece, então não vão logo de cara para um tradutor ou para um dicionário, certo? Primeiro a gente olha o texto, vê algumas palavras que a gente já conhece ou que são parecidas com palavras que a gente conhece em português, certo? Depois, observe as informações que estão em destaque, como título, palavras em negrito, imagens, números. Tudo isso pode ajudar na compreensão global do texto. Então, vocês olham, né, a estrutura do texto, se tem imagem, como é o título, o que é que o título indica, se tem alguma informação em destaque dentro do texto, que pode vir mais escuro ou em outra cor, certo? Após os 2 passos anteriores, você pode consultar um tradutor online ou um dicionário físico. Depois que você fizer isso, reconhecer o texto, palavras que você já conhece, aí sim é que você vai usar um dicionário ou um tradutor online, certo? E aí começar a digitar as palavras ou a procurar palavras que você ainda não conhece, você não consegue entender de nenhuma forma, certo? O que é importante, né? Pratique, né, memorizar uma palavra pelo menos, né, em inglês por dia, pelo menos uma, né, e o uso dela dentro de uma frase. Assim você entenderá o uso e isso lhe ajudará nas habilidades de escrita e oralidade também. Como é que a gente aprende qualquer uma língua? Né? Usando a língua, né? Usando o idioma. Então, no português a gente aprende naturalmente, porque a gente vive cercado de pessoas desde pequenininhos que falam português. Uma língua estrangeira, no caso inglês ou qualquer uma outra língua estrangeira que você queira aprender, você precisa estudar e praticar a memorização, né? Então, hoje, se eu vou aprender a palavra book, né? E eu sei que book é livro, eu procuro memorizar o book, né? E tentar aplicar book em uma frase em inglês. Sabe aquela musiquinha? The book is on the table. Table. Não, the book is on the table nada mais é que a frase significa em português que o livro está em cima da mesa. The book is on the table, tá? Então, essa linda música significa isso, que o livro está em cima da mesa. Então, ao invés de eu vou estar memorizando a palavra book, mas eu também vou associar essa palavra em alguma frase de uso meu, né? Por exemplo, I have a English book, né? Eu tenho um livro de inglês. Então, eu já tenho uma palavra dentro de uma frase e aí eu já estou também memorizando a frase inteira no uso, né? E aí, quanto mais palavras a gente vai memorizando e aplicando o uso, que não basta só memorizar, você tem que aplicar o uso, que é para tentar, quando você consegue fazer isso, você vai conseguir falar melhor, você vai conseguir entender melhor a língua inglesa, certo? Mas sem aplicar, sem praticar, ninguém aprende nada, na verdade, né? Não é só a língua estrangeira, a gente precisa aplicar aquilo que a gente começa a conhecer, começa a querer aprender. E aí sim, a gente fica com a habilidade adquirida, tá bom? Vamos à atividade de hoje. Se a gente está falando de interpretação de texto, obviamente vai vir um pequeno texto. Coloquei aqui um pequeno texto, certo? Bem curtinho, com várias palavras que vocês já viram, que vocês já conhecem. Então vai ser simples, eu acredito que vocês vão conseguir entender sem a necessidade de usar um dicionário, né? Se for usar, vai usar muito pouco, né? Para algumas poucas palavras que ainda vocês não tiveram contato. E aí essas palavras que vocês ainda não tiveram contato, vocês vão fazer esse exercíciozinho de memorização e aplicação, tá bom? No número 1, né?
perguntando, ó, o texto é. E aí vai ter dois tipos, né? Lembrem-se da primeira dica, lá da segunda dicasinha, de observar os elementos do texto, imagem, onde é que parece que o texto está, e isso vai dar uma ideia de entendimento global do texto. Porque ele está perguntando aqui que tipo de texto é, certo? Um profile online ou uma biography, né? Biography. 2. A idade da garota, a nacionalidade, o que ela quer. Vocês podem escrever aqui em português mesmo, desde que vocês entendam. Né? A ideia é que vocês entendam o texto e não que vocês escrevam necessariamente em inglês. A gente vai ter atividades como essa mais na frente. E aqui, considere o texto 2. O texto 2 é essa imagenzinha aqui, ó, que tem alguns escritozinhos. Considere o texto 2 para responder as seguintes questões. E aí o número 5 está perguntando, o texto é books cover ou photo on Facebook. Número 6, o nome do autor é, qual é o nome do autor, né? Também tem essa informação aí no texto. 7, retire do texto uma palavra que indique uma negativa. Negativa, certo? A gente já falou sobre forma negativa do verbo to be nas aulas anteriores, certo? E no 8, qual público para esse texto? Será que esse texto ele vai servir para um adulto ou para child, que é uma criança, certo? É isso, good job, bye bye.